Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos pôr de pé, em reverência à palavra. Nós estaremos lendo no livro de Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Estarei lendo a partir do versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Até o versículo 26. Deus eterno, com reverência, nós estamos diante da Tua palavra. E nós pedimos graça e unção para aprender dela nesta noite. Que o Senhor mesmo esteja a edificar o nosso coração. Que o Senhor mesmo esteja a plantar em nosso coração a Tua palavra, de tal sorte, ó Pai, que ela sirva de rumo, de guia, de norte para as nossas vidas. Faz isto, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Este capítulo 16 do livro de Atos, ele narra a passagem de Paulo e Silas, os dois missionários, ali na cidade de Filipos. E ali foi salva uma mulher chamada Lídia, no versículo 14. E depois narra o fato de uma moça possuída de um espírito maligno que acompanhava aos missionários e dizia assim: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 17. Isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à presença dos magistrados. Daí na sequência o texto que nós lemos. Mas o que nos impressiona nesta noite, que será objeto de nossa reflexão, versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vamos falar juntos? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, as circunstâncias, como nós descrevemos, não era fácil para aqueles dois missionários. Eles estavam numa situação de humilhação e sofrendo até a privação da liberdade, porque nós vemos aqui que eles foram presos
e não somente presos, mas com a recomendação de que fossem bem guardados, o carcereiro os levou para o cárcere interior. Leva-nos a deduzir que era o lugar mais seguro daquela prisão. Foi ali que levaram Paulo e Silas. E eles estavam com as suas costas cheias de vergões por causa dos açoites que se lhes aplicaram antes deles estarem ali. E agora com os pés no tronco. Nós podemos imaginar que era a situação desconfortável para os dois missionários, quando eles estavam ali então com os pés no tronco, com as costas feridas pelos açoites. Se fossem homens qualquer, fossem homens comuns, nós podemos pensar assim, que eles poderiam estar ali se lastimando daquela situação. Mas esses dois, não. Com eles aconteceu diferente. Nós lemos aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que eles faziam, irmãos? Oravam, cantavam hinos a Deus. Irmãos, por que eles faziam assim? Por que eles não estavam tristes? Por que eles estavam contentes? Lembravam-se certamente das palavras do Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 de Mateus, versículos 10 e 11, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Nós vemos que estas palavras se enquadram e se aplicam perfeitamente ali ao ocorrido, porque eles estavam sendo injustiçados, e aquilo que falavam deles eram mentiras, e estava ali, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então eles estavam cantando, estavam orando, porque eles se sentiam bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer feliz, aquele que não tem nenhuma mágoa no coração, que não tem nenhuma tristeza. As circunstâncias poderiam ser adversas para eles, mas eles estavam felizes, porque se julgavam então agora dignos de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E tem aqui algumas experiências que nós gostaríamos de repartir com os irmãos sobre este fato. Em primeiro lugar, é de que a alegria do crente vem do interior. Vamos falar juntos? A alegria do crente vem do interior. E a alegria do crente não depende das circunstâncias externas. Vamos falar juntos? A alegria do crente não depende das circunstâncias externas. Irmãos, quando nós estamos felizes, bem-aventurados em nosso interior, poderá até no exterior virem todas essas circunstâncias adversas, mas nada desses fatos teria o condão de alterar aquela alegria que ia no coração deles. Porque vejam assim, o que eles estavam fazendo? Eles estavam anunciando o Evangelho. Eles estavam trazendo boas novas ali para os habitantes da cidade de Filipos. E agora não eram compreendidos. Mas eles não se importavam com isto, porque eles estavam felizes no seu interior. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 4, ele relata o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Meus irmãos, tende grande gozo.
Até parece aqui um contrassenso, quando o apóstolo diz assim, para ter gozo ou alegria na hora da provação, na hora da tentação. Mas ele diz assim, que este gozo e esta alegria é como que a prova da paciência, porque a paciência, então, obra na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se os dois, por acaso, estivessem ali reclamando e lastimando a sua sorte, estas coisas que nós lemos aqui, certamente não teriam acontecido. Segundo fato que nós destacamos aqui para a meditação. 2. Os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor por Ele que o crente tem. Os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus. Vamos falar juntos? Os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus. Os apóstolos criam em Deus. Eles estavam ali, os 2 missionários, pregando o poder de Deus, pregando o Evangelho. E os inimigos então queriam com isso destruir, mas não puderam, porque mesmo presos, mesmo açoitados, eles continuavam a orar e a cantar hinos de louvor a Deus. Então significa que o amor que o crente tem por Deus e o amor de Cristo que há no coração do crente é o mais importante. E nós lemos agora as palavras do apóstolo quando diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Toda glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, e também isso serve de alento para nós outros. Quando que passamos por provações que nem chegam ao pé em comparação de intensidade e de dor desses 2 missionários, nós então passamos até mesmo a fraquejar na fé e a duvidar da providência de Deus. Mas aqui o apóstolo diz assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos repetir? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, amado irmão, se porventura nesse instante você está passando por uma dor, por uma dificuldade, por uma aflição, por uma provação, por uma tribulação, quer seja de ordem de saúde, uma enfermidade a lhe cometer o organismo, a tirar-lhe a paz e o bem viver, quer seja algum ente querido que passa por alguma dificuldade de toda ordem, nesta noite a mensagem é assim: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos então fazer o seguinte: depositar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque o amor que Ele tem para conosco é suficiente para nos pôr a livre, para nos pôr a salvo de todas essas tribulações e de todas estas provações. Em terceiro lugar, que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por seu amor. Deus dá o que, irmãos? Deus dá graça.
2 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todas as vezes que nós nos sentirmos fracos em nós mesmos, porque de nós mesmos o que podemos fazer? O Senhor Jesus Cristo diz assim, que por toda a nossa ansiedade ou solicitude, não podemos acrescentar sequer um côvado à nossa própria estatura. Então o que resta a nós fazer? É confiar no poder do Senhor. E ao apóstolo, o Senhor disse, a minha graça te basta. Meus amados, e a graça do Senhor, ela é estendida a todos nós. Não é privilégio somente do apóstolo Paulo, do missionário Silas, não é privilégio só dos apóstolos que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, mas a graça está como que num potencial ao nosso dispor, à nossa disposição. Basta que nós esperemos e que nós clamemos por ela. Por último, no quarto lugar, sobre aqueles que sofrem por amor ao nome de Jesus, repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. De repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Meus amados, quando se ora e quando se canta louvor a Deus, o milagre acontece. Aqui nós vemos assim, não podiam eles fazer nada para se libertarem daquele tronco onde estavam seus pés amarrados, as suas mãos de certo com as cadeias. Não podiam, por eles mesmos ou alguém ajudá-los a sair daquela prisão. Mas agora veio a favor deles uma ajuda sobrenatural. E de repente sobreveio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Quando, irmãos, crente ora, o lugar estremece. Nós temos ainda o mesmo exemplo no capítulo 4, versículo 31, quando lemos assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso quer dizer, irmãos, quando a igreja ora, acontece o milagre. Mas quando dois apenas crentes no Senhor Jesus Cristo oram, o mesmo milagre acontece. Porque a ajuda é divina, a ajuda vem de cima. O Espírito da glória de Deus estava sobre eles. Era preciso que agora, aquele carcereiro ali de Filipos, o homem endurecido no seu coração, para que ele pudesse exercitar aquela missão de carcereiro. Não era um homem que pudesse ter misericórdia ou pena no seu coração, era um homem duro. Mas agora, esta dureza de coração foi abalada por causa da manifestação do poder de Deus. Então, nesta noite, meus amados, nós gostaríamos de que ficasse gravado em nosso coração o poder da oração, o poder do culto, o poder do louvor. Quando se canta, quando se ora, nós estamos louvando a Deus. E nós podemos dizer, como alguém disse assim, que a oração é uma alavanca que move o coração de Deus.
A oração de um coração contrito e quebrantado não ficará sem que seja respondida. Ali os dois estavam presos por causa do amor de Cristo e por causa do Evangelho. Mas os céus agora se manifestaram a favor deles. E houve ali aquele terremoto que tremeram ali os alicerces daquela prisão. E todos puderam então constatar que era uma obra de milagre. E o carcereiro mesmo, acordando, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem que não se comovia com o sofrimento alheio, que não se comoveu com as chicotadas, as chibatadas aplicadas nas costas dos apóstolos, mas agora ele se ajoelha e pergunta: que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E depois versículo 33, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Deveria ser um quadro até patético, para não dizer estranho, que o próprio carcereiro agora esteja a cuidar das feridas, das chibatadas que ou ele mesmo aplicou ou aplicaram por ordem dele. Mas agora, porque ele estava movido no seu coração, creu no Senhor Jesus Cristo, por causa de que dois do Senhor Jesus Cristo oravam e cantavam ali no templo. Amém? Vamos fechar os olhos. Deus eterno, nós pedimos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que este ensinamento sobre a oração e sobre o cântico, até mesmo no meio das provações e das dores, são capazes, ó Pai, de mover o coração do Senhor, para que haja, Senhor Deus, manifestação prodigiosa a favor dos que cantam e dos que oram. Deus eterno, nesta noite nós pedimos em nome de Jesus, que ao nos colocarmos ao redor desta mesa, para celebrar juntos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus, também convencimento de pecado, que haja, Senhor Deus, operação de maravilhas para curas, para libertações, para salvação nesta noite. Permita, Senhor Deus, que nós tenhamos o nosso coração renovado pela fé na palavra do Senhor, e tenhamos alegrias acrescentadas ao nosso viver diário. Faz isto, Pai, em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.